Bem, companheirada, se nós tivéssemos ficado aqui hoje de tarde para fazer essa espécie de conversa, e a gente poderia sair daqui mais ou menos satisfeito. Bom, até a lei tem alguma coisa que nos favorece. Isso tudo que eu acabei de dizer é nada sem a nossa adesão a essa empolgação que está havendo aqui para unificar as nossas forças, né? Porque nós sabemos que temos poderes econômicos e jurídicos e políticos muito superiores aos nossos, né? Que fazem as coisas nas nossas costas. Então, com o pouco que a gente tem, tratemos de usar esse pouco. Coragem, gente! Um momentinho, o pessoal da organização do evento disse que eu devia ficar um pouquinho à disposição se alguém tiver alguma dúvida aqui a respeito dessa parafernália. Leu uma lei para você? Acho que pegou décimos, né? Se chama de mulher, fala. Nós temos a Lei 11.124, que definiu o CINIS e o FINIS, Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social. No artigo 4º, diz o seguinte, essa que eu acho que a gente devia estar usando está mesmo hoje. A estruturação, organização e atuação do CINIS, né, do Sistema Nacional de Habitação com Interesse Social, deve observar os seguintes princípios. A compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, bem como das demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social. B. Moradia digna como direito e vetor de inclusão social. C. Democratização, descentralização, controle social e transparência dos procedimentos. D. Função social da propriedade urbana visando a garantir atuação direcionada a coibir a especulação imobiliária e permitir o acesso à terra urbana e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade. 2. As seguintes diretrizes. Tudo isso que eu li não é o que eu acho mais importante. O que é mais importante é o seguinte. As seguintes diretrizes. A. Prioridade para planos, programas e projetos habitacionais para a população de menor renda, articulados no âmbito federal, estadual e distrito federal. Utilização prioritária de incentivo ao aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura, não utilizadas ou subutilizadas, inseridas na malha urbana. Ou seja, aqui está dizendo que as áreas urbanas infraestruturadas devem prioritariamente ser utilizadas para moradia de interesse social. Não para fazer estádios, não para fazer shopping center. E terceiro, utilização prioritária de terrenos de propriedade do poder público para implementação de projetos habitacionais de interesse social. Aqui está dito que os terrenos de propriedade pública devem ser utilizados prioritariamente para habitação de interesse social. O que nós estamos assistindo é exatamente o contrário. O poder público está transferindo diretamente ou indiretamente terrenos de sua propriedade para empreendimentos privados. Portanto, um desacordo aberto com uma lei federal. O Senado Federal acabou de aprovar uma medida provisória desonerando a Companhia Docas do Rio de Janeiro, porque ela é uma grande proprietária de terras na área portuária. E como essas terras eram devedoras, elas não podiam ser transferidas. Então eles agora perdoaram as dívidas para que ela possa ser vendida a empresas privadas. Então, é evidentemente, novamente, uma dupla ilegalidade. Primeiro, na verdade, ao desonerar, na verdade, ele exonerou o futuro comprador dessas terras. Quando você compra um bem onerado, você compra o ônus. Como esse ônus é muito alto, desonerado,
para permitir a transferência novamente de terra pública para direito privado. Eu já busquei fazer com que o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, um cara que dá para conversar lá, fizesse alguma coisa. Mas eu acho que aí, eu não sou advogado, mas eu acho que aí você tem uma ação. O Estado transfere a propriedade para uma instituição privada com fins lucrativos. Está desrespeitando a lei. Enfim, eu só usei aqui o meu direito de fazer pergunta também, porque eu sei, depois do Alfonso em falar, não vai ter para mais ninguém, né? Então... Companheirada, eu estou pedindo desculpas. Eu vou, lamentavelmente, isso é uma coisa constrangedora sempre para a gente. Eu vou ter que sair, sabe? Eu estou com um compromisso familiar, não sabia que a curiosidade ia ser tão grande e tão rica o levantamento das questões que vocês fizeram. Então eu vou pedir licença para o Carlos, me dá mais 5 minutos, eu prometo fazer uma síntese daquilo que eu apanhei aqui, para tentar prestar alguns esclarecimentos, viu? Eu acho que das 10 intervenções que eu ouvi, quase que 90% está integrado naqueles 2 primeiros elementos que eu coloquei, de realidade e necessidades. E todo mundo, aí é 100%, achando que a possibilidade é muito mais política do que jurídica. Eu acho que isso é um consenso, né? O estudo que estamos fazendo aqui é só no sentido de que empoderamento a força jurídica pode fornecer para a força política desse povo. Essa origem criminosa a qual fez referência o companheiro da Orla, isso é papel do Ministério Público, fundamentalmente, né? Nós, lamentavelmente, no Estado, estamos vivendo, eu já falei com outros promotores, né? Um recuo muito grande do Ministério Público em matéria de movimento popular. Até pelo contrário, o Ministério Público tem criminalizado o movimento popular. Em 2009 foram 4 ações civis públicas que dizimaram 4 acampamentos sem terra. Na onda dessas ações, até um companheiro nosso foi assassinado em São Gabriel, né? Isso está custando morte de gente. Então, eu tenho para dizer para ti, companheiro, que precisamos ver lá dentro da Comissão de Direitos Humanos, que tem, por sinal, uma ótima promotora, a doutora Miriam Balestro e o doutor Francisco, né? De ver o que se pode fazer com uma atitude dessas aí. Mas temos que usar esses canais aí, né? A Tânia levantou com toda a razão essa questão do tratamento discriminado da área pública, como se tudo tivesse que se solucionar por área pública, deixando os latifúndios de fora. É que os latifúndios, Tânia, custam desapropriação, custam dinheiro. Quer dizer, nós temos toda uma outra construção em cima, inclusive, do Instituto do Imposto Progressivo, a que tu fizesse referência, que ainda temos que conquistar, né? O Rodrigo mostrou todo o trabalho que a CONAN e as demais entidades ligadas aos movimentos populares estão se organizando nesse sentido. Quer dizer, não é propriamente uma pergunta, é mais uma notícia, né? A companheira lá da Restinga nos mostrou que essa remoção o impacto vai ser feito na Restinga. E na saída do companheiro que falou também da Restinga, eu perguntei se essas áreas que o diretor do DEMAP diz que estão disponíveis, onde é que elas estão? Então é um passe de mágica. A Restinga tem áreas disponíveis, mas não sabe onde é que estão. Quer dizer, isso mostra como o poder público, né, está mal equipado em matéria de diálogo conosco. Quer dizer, Ciro, nós queremos saber onde estão essas áreas, né? Isso é uma pergunta que eles têm que responder. E essa é administrativa, não envolve judiciário nem coisa nenhuma. A questão do eucalipto, a qual fez referência também o Juramar, e fez uma pergunta para mim muito provocativa, o que é o cinismo jurídico, né? Juramar e companheiras e companheiros, o Carlos talvez possa explicar melhor isso do que eu.
porque ele sente na carne como uma outra visão profissional, né? Aquilo que um outro jurista, Castanheira Neves, diz: hoje, no mundo todo, nós vivemos um direito normativamente inadequado e institucionalmente ineficiente. Ou seja, temos uma lei defeituosa, mal interpretada, e temos uma instituição pública que não a aplica quando se trata de interesse popular e respeito aos direitos humanos fundamentais. De forma que o que eu tentei mostrar aqui é aquela parte da lei que nós podemos aproveitar, né? Porque, em geral, é uma instituição ineficiente e um direito mal ordenado. As obras do PAC, a que fez referência também o companheiro Beto, que é lá do Conselho, portanto ele está muito a par desse assunto, né? E a insistência dele de que isso é mais um problema político vai no rumo daquelas outras respostas que nós vimos aqui. Se aquelas cidades que sofreram os efeitos da Copa, com dados terríveis, como ele mostrou aí, de gente se deslocando, é sinal que nós pelo menos estamos começando a nos mexer em tempo, né, Beto? Acho que estamos tentando nos organizar para evitar que esse desastre aconteça aqui também. E a questão da preocupação daquele menino geógrafo que teve aqui, viu, companheiro? Que o homem já foi embora? Ah, tá lá. Eu quero te dizer uma coisa: a maior parte das decisões administrativas e judiciais obedecem a paradigmas. O paradigma dominante atualmente no Brasil é positivista. Se dado A, tem que ser B. Quer dizer, uma coisa, um silogismo, né? Então, se você ocupou a terra, tem que sair, né? Não se pergunta, por exemplo, se aquela ocupação de terra se deu por absoluta necessidade. Isso aí o paradigma é esse. Nosso movimento popular está criando toda uma outra forma de paradigma, com critérios de mediação, com insistência no paradigma do Estado Democrático de Direito, da participação da população, chamada justiça restaurativa, o direito alternativo, mas tudo isso ainda é campo de proposta. Nós ainda não conseguimos, estamos longe de uma hegemonia para solucionar esse problema. Essa tentativa que foi denunciada agora no final, do plano diretor ter simplesmente, a Claudinha colocou esse problema, o plano diretor tinha sido aprovado, mas não demorou 2 meses, os índices construtivos foram todos eles modificados. Tem alguma reação política aí? Ela está acontecendo aqui. Mas tem alguma reação jurídica? Tem reação jurídica. O plano diretor está previsto na Constituição Federal. Quem é o principal vigia da Constituição Federal? Novamente a instituição, que está sendo ineficiente, o Ministério Público. O Ministério Público não agiu? Bom, então é hora de nós pensarmos na nossa ação civil pública, ou na nossa ação popular, ou no nosso mandato de segurança, né? Se isso vai resultar com todas as limitações que o judiciário tem, não sei, mas o caminho está aí, cara. Caminhos jurídicos nós temos, né? Se isso vai funcionar ou não, bom, isso é decisão a ser tomada por nós, porque realmente o que aconteceu aqui, o Beto mexe, gente. Bom, o homem não está aqui para se defender, mas eu até vou elogiar. É uma pessoa que pode ter lá as suas opções ambientalistas, mas é um sujeito identificado com o atual governo do município que reagiu contra isso, né? Até a base de situação do poder público, do executivo na Câmara de Vereadores reagiu. Isso é um escândalo. Se mudaram os índices construtivos 1 mês e meio, 2 depois da publicação do plano diretor. Coragem, gente!